Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de inflação. Olha só, a inflação do aluguel voltou a subir em setembro. A alta interrompe a série de deflações do Índice Nacional de Preços Mercado. O IGPM, indicador responsável pelo reajuste de parte dos contratos de aluguel no Brasil, brecou a trajetória de 5 meses de queda e subiu 0,37% em setembro. Trata-se de uma inflação negativa, ou seja, abaixo de zero. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, apesar da primeira variação de alta desde março, o índice tem baixa acumulada de 5,97% nos últimos 12 meses. Negativa pelo sexto mês seguido, a taxa mostra que as locações atreladas ao indicador com vencimento em outubro continuarão inalteradas. A maioria dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador, o que deve ocasionar a manutenção do valor pago atualmente. A sequência de baixas do IGPM acumulada em 12 meses não era observada na economia nacional desde o período encerrado em fevereiro de 2018, quando a taxa ficou no campo negativo por 10 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. E o Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano. A nova estimativa da autoridade monetária para o PIB está alinhada com as previsões do mercado financeiro. O Banco Central melhorou a estimativa de crescimento para o Produto Interno Bruto em 2023. De acordo com o relatório trimestral, a projeção da autoridade monetária é que a economia brasileira passe de 2%, estimados em junho, para 2,9%. De acordo com o documento, a revisão decorre da elevada surpresa positiva no segundo trimestre para a evolução da indústria de serviços e do consumo das famílias. O BC também apresentou projeção de alta de 1,8% para o PIB de 2024. A nova estimativa da autoridade monetária está em linha com as projeções do mercado financeiro. Segundo a última edição do relatório Focus, divulgada no início da semana, o PIB do país deve ter crescimento de 2,92% em 2023. E para 2024, a estimativa é que a economia brasileira deve alcançar 1,8%. O relatório do Banco Central também divulgou projeções sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Segundo a autoridade monetária, a inflação terminará 2023 em 5%, mesma projeção do último relatório. Para 2024, a projeção do Banco Central para o IPCA subiu de 3,4% em junho para 3,5%. A probabilidade da inflação ficar acima do limite superior da meta em 2023 subiu de 61% para 67%. Atualmente, a meta está em 3,25% para este ano, com uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Já o relatório Focus prevê que a inflação no Brasil deve terminar este ano em 4,86%. E a Coreia do Norte incorporou à sua Constituição o status de potência nuclear. A medida pode aumentar ainda mais a tensão com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. A informação é da agência oficial de notícias KCNA. O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que a política de construção de uma força nuclear foi estabelecida de forma permanente como lei básica do Estado, que ninguém pode burlar por nenhum meio. O país realizou um número recorde de testes com armas este ano, durante os quais cresceram as especulações sobre um ensaio nuclear que seria o 7º de sua história e o primeiro desde 2017. Também aumentaram as tensões com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que intensificaram os exercícios militares conjuntos na região. A diplomacia está estagnada e a possibilidade de negociar uma desnuclearização na península parece pequena. Há um ano, a Assembleia Popular aprovou uma lei declarando a Coreia do Norte uma potência nuclear. A legislação também permitia o uso preventivo desse tipo de armamento. Agora, a Assembleia, controlada pela cúpula norte-coreana no poder, dá um passo adiante
e inclui esse status na própria Constituição. E atenção a esses números. Foram 360 dias, 21 horas e 22 minutos no espaço. Após a missão de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, a espaçonave da Estação Espacial Internacional aterrissou no Cazaquistão com 3 tripulantes a bordo. A agência russa Roscosmos informou que a espaçonave Soyuz MS-23 pousou com os cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin e o astronauta da NASA Francisco Rubio, e destacou que Prokopiev e Petelin passaram 370 dias, 21 horas e 22 minutos no espaço, no voo mais longo no âmbito do programa da ISS. Já o diretor da NASA, Bill Nelson, deu as boas-vindas ao americano e disse que a missão representou um momento histórico na exploração espacial. Com o tempo no espaço, Frank Rubio estabeleceu um novo recorde do voo espacial mais longo de um astronauta americano. O último recorde de um americano foi alcançado em 2022, com o astronauta Mark Van der Hey, com 355 dias consecutivos. O recorde absoluto de maior permanência no espaço é do cosmonauta russo Valery Polyakov, com 437 dias. O setor espacial é um dos poucos em que existe cooperação entre Rússia e Estados Unidos, em um contexto cada vez mais tenso devido ao conflito na Ucrânia. E a Organização Mundial de Propriedade Intelectual divulgou o ranking dos países mais inovadores. E depois de subir 5 posições, o Brasil é o melhor colocado entre os países latino-americanos. O Brasil lidera pela primeira vez na América Latina o ranking dos países mais inovadores elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, integrante do Sistema das Nações Unidas. Depois de subir 5 posições, o Brasil ficou em 49º lugar. Chile em 52º e México em 58º são os outros 2 países da região melhores posicionados. O relatório mostra que a economia da inovação, antes concentrada na América do Norte e na Europa Ocidental, está se diversificando. Pelo 13º ano consecutivo, a Suíça lidera a classificação, que tem as 10 primeiras posições majoritariamente ocupadas por países ocidentais. As 2 exceções são Singapura, 5ª colocada, e Coreia do Sul, 10ª. A organização destacou que o financiamento da inovação enfrenta dificuldades devido às fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, o que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível. O documento mostra que o valor global do capital de risco que financia a inovação e que aposta principalmente em startups caiu 40% em 2022 e continua em queda. A diminuição no último ano se segue ao boom de investimento em 2021, impulsionado pelo combate à pandemia de Covid-19, que também permitiu alimentar fundos que costumam ser mal atendidos. Um ponto positivo é que em 2022 houve um aumento significativo dos gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram 1,1 trilhão de dólares, 5,5 trilhões de reais, um recorde. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!